tarde, torcedor do Dragão. Um dia de entrevista coletiva, dia de treino e de preparação para mais um grande jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, jogo contra o Sport Recife. É decisão para o Atlético. É assim que está sendo encarado esse jogo da próxima sexta-feira. E hoje, tarde especial, são dois personagens aqui para comunicar com o torcedor e também com toda a imprensa aqui presente. Hoje os nossos entrevistados são o zagueiro Alex, ele que inclusive completou aniversário ontem, feliz aniversário Alex, e também o atacante Gustavo Coutinho, grande artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nós vamos começar com o Alex, depois as perguntas também para o nosso queridíssimo Gustavo Coutinho. Primeiramente, Alex, parabéns, feliz aniversário, que seja uma semana importante para você, né, comemorar com uma grande atuação e com uma grande vitória do Atlético. Tudo bem, Alex? Boa tarde, muito obrigado pelos parabéns. Se Deus quiser, vai ser uma semana muito importante para a gente, né? Sabemos da importância do jogo na sexta. E essa semana está sendo uma semana muito focada, de muito trabalho, para que possamos ir lá e conseguir sair com o nosso objetivo. Ô Alex, se imagina o esporte para cima, né? Joga em casa, vai precisar do resultado, como um atleta também, mas por fato de jogar em casa com a torcida. Esse tipo de jogo, como é que é o seu comportamento? Você procura se concentrar para ficar bem tranquilo no jogo, porque não pode apavorar, né? Sim, sabendo da dificuldade do jogo, né, que vai ser lá. Vai ser um jogo muito difícil, sabendo da qualidade da equipe deles. E jogando em casa com o apoio da torcida, sei que vai dificultar um pouco ali, mas focar no jogo e todo jogo entre concentrado, o máximo possível, e para que possa fazer uma boa partida e conseguimos sair com a vitória. Alex, boa tarde, Caio Munif da PUC TV, feliz aniversário com um dia de atraso. Alex, como que foi a preparação do Jair essa semana, visando esse confronto, um confronto direto, um jogo que vai ter pressão dos dois lados, como o Humberto falou, como foi a preparação do Jair? Boa tarde, obrigado aí pelos parabéns. Foi uma semana muito importante, como a gente tinha falado, né? A preparação, o professor pediu a gente ali para estar focado o máximo possível, vai ser um jogo muito difícil, que possamos fazer aquilo que ele está pedindo, né? E se fizermos e dar tudo certo, com certeza vamos sair com a vitória. Ô Alex, assim, um dado interessante é que você está, não sei se faz parte da tua formação, você tem se transformado num zagueiro armador, né? Que saiu no jogo passado quebrando linha, né? Fez uma jogada muito bacana, apareceu nos outros jogos concluindo, já fez 2 gols. Esse lado de jogo, inclusive o Jair te elogiou muito, falou, não tem como segurar porque ele é um talento nato, né? Eu não posso segurar um rapaz, um zagueiro com aquela capacidade de sair para o jogo. Isso já é nato seu, vem diante, ou você está desenvolvendo isso agora aqui no Atlético? Boa tarde, parabéns também. Boa tarde, obrigado. Não, já é de mim, já tenho essa qualidade aí de sair jogando, de quebrar linhas, tenho um bom passe e graças a Deus, com o decorrer do tempo, a gente vai aperfeiçoando, né? Cada dia que passa, a gente vai treinando, vai aperfeiçoando, cada dia vai ficando melhor. E, graças a Deus, é uma das características que eu tenho, que é muito importante. Boa tarde, Alex. Carlos Eduardo Prado, do site Goiás 24 Horas. A rodada termina hoje ainda, e assim, o que há uns tempos atrás, algumas rodadas, o Atlético tinha um pouco mais de folga dentro do G4, com o término hoje, a gente vê que os times eles se aproximaram e o Atlético já vê um pouco a posição ameaçada ali. O Jair Ventura, ele trabalha com vocês também essa parte do psicológico para tentar blindar, olha, não ficar pensando nessa parte, pensar só no próximo jogo? Sim, o professor sempre fala, né, que o mais importante é o próximo jogo. Então ele tenta ali manter a calma, passar a calma para a gente, tentar sempre que a gente foque no jogo. E o que vem depois é consequência, né? Sei que a tabela ali está muito acirrada, está tudo embolado ali, mas se a gente fizer o que ele está pedindo, com certeza vai dar certo. Boa tarde, Alex. E o que a gente vê em questão de estatísticas, né, começa muita soma nessa reta final de competição, é que a casa dos 65 pontos garante 99,39 e aí vai adiante a chance de acesso. Pensando nisso, pensando nessa possibilidade para o Atlético até chegar a 65 pontos, pode ter 2 empates, 1 vitória. Vocês entendem que o empate talvez não seja um resultado tão ruim por se manter ainda à frente do esporte? Vocês têm esse tipo de pensamento? Sim, a todo tempo a gente vai procurar a vitória, né? Que a gente sabe que o mais importante é a vitória, os 3 pontos, para que a gente possa conseguir somar mais ali
e alcançar nosso objetivo. Mas se conseguir um empate também vai ser um resultado bom. O que a gente não pode é perder, né? Que perdendo vai ficar meio ruim ali. Mas se conseguirmos a vitória ali vai ser um bom jogo e vamos conseguir. Beleza, esse é o zagueiro Alex, nosso primeiro personagem da tarde de hoje aqui no CT do Urias Magalhães. E agora nós vamos também com o artilheiro Gustavo Coutinho. Nesse jogo agora, o encontro do artilheiro do campeonato, você com o vice-artilheiro, que é o Wagner Love. Você já jogou no esporte, né? Você conhece bem essa atmosfera que nós vamos enfrentar no jogo da próxima sexta-feira. Não é isso, Coutinho? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Sim, conheço muito bem a atmosfera, conheço muito bem o vice-artilheiro da competição. Sempre falei e deixo bem claro o carinho que eu tenho por ele, um grande profissional. É um cara que eu aprendi muito trabalhando junto, né? Quando eu estava no esporte eu não atuei muito de centroavante, porque ele estava lá, a gente revezava um pouco mais, eu atuava pela ponta, atuava como um falso 9. Conheço muito, respeito muito, mas eu brigo pelo meu espaço, né? Hoje ele lá no esporte e eu aqui no Atlético, e espero poder ajudar o Atlético aí e conseguir artilharia no final do ano. Ô Coutinho, boa tarde. Enquanto o pessoal está preparando aqui, que chegou agora, eu vou alongar um pouco a pergunta. Antes, Alex, antes de ir embora, você revela a sua idade de seu aniversário. Né? Ô Coutinho, o Bruno falou do clima no jogo lá, né, que você conhece, já jogou. E o Anderson Moreira até deu uma declaração pedindo paciência para a torcida. Está todo mundo pilhado lá com essa possibilidade do esporte ficar fora. Né? Se aqui está, lá está pior ainda, está um ponto atrás. E a galera, a gente percebe, vendo jogos lá, que se o gol demorar a sair, fica pilhado, né? O torcedor fica cobrando muito ali perto do banco de reservas. Você acha que pode ser uma tática interessante para o Atlético? Tentar evitar ao máximo que o esporte faça gol logo no início, porque depois as coisas podem facilitar? Então, não só no esporte, né? Todas as equipes que a gente vai enfrentar fora de casa, a gente tem isso em mente. Segurar os 15, 20 primeiros minutos, porque querendo ou não, ali no começo do jogo a torcida está pilhada mesmo, a torcida está apoiando, está para cima. E aí quando o gol não acontece, uma jogada ou outra não acontece, a torcida vai perdendo a paciência. Não só a torcida do esporte, todos os jogos que a gente foi enfrentar fora, a gente tinha essa consciência. E quando os adversários vêm enfrentar a gente, eu acredito também que eles pensam nisso. Segurar talvez os 20, 30 primeiros minutos, talvez o primeiro tempo num 0-0. Isso começa a favorecer mais a equipe visitante, porque o torcedor, ele realmente começa a perder um pouco a paciência. Não só acontece no esporte, acontece praticamente em todas as equipes, mas isso acontece muito lá. Eu sei disso muito bem. Teve outros jogadores também que atuaram lá no esporte, não foi só eu, todos. Teve bastante jogadores que atuaram lá também. A princípio também o professor trabalhou lá, então ele conhece muito bem a casa, ele conhece muito bem a ilha, conhece muito bem a torcida, né? E a gente sabe que a gente vai para lá jogar contra o esporte, jogar contra a torcida, jogar contra tudo e contra todos. É um jogo muito importante. Se a gente ganhar, a gente abre 4 pontos, talvez do 5º colocado, dependendo da rodada. Então isso é muito importante, né? Talvez a gente dê um passo muito largo para o acesso, conseguindo a vitória. Se não ganhar, o importante é a gente não perder, que a gente vai continuar um ponto à frente deles. A gente tem isso em mente. A gente ainda vai ter jogo em casa, tem confronto direto, eles também têm confronto direto. O Novo Horizontino tem confronto direto, todos ali de cima ainda têm confronto direto. Então a gente sabe a importância de um resultado positivo lá em Recife. Gustavo, boa tarde. Caio Munif da PUC TV. Gustavo, como você citou, uma vitória pode colocar o Atlético muito próximo do acesso. Eu sei que no momento o foco é 101% no acesso, mas em caso de uma vitória lá em Recife, o título também passa a ser um objetivo para o Atlético? Então, Caio, boa tarde. Eu acredito que eu já falei sobre isso aqui, sobre título, né? Acredito que o título seja uma cereja no bolo, né? Para a gente conquistar o título, a gente tem que conquistar as 3 vitórias e o Vitória perder, talvez, um jogo, 2 jogos. Então isso se torna muito difícil, né? Ainda mais pela força que o Vitória tem dentro do Barradão, e eles têm jogos em casa importantes ainda. Então o nosso principal objetivo, não 101%, 200% é o acesso. A gente está totalmente focado no acesso. A gente não pensa no jogo do Mirassol, muito menos no jogo do Guarani. A gente pensa totalmente, 100% no jogo do esporte, que a gente sabe que esse jogo é o fundamental, esse jogo é o primordial, esse jogo é o mais importante, né? O professor Jair, ele fala às vezes da gente nem olhar muito a tabela, nem olhar os jogos do adversário, porque a gente ainda depende só da gente. Isso é muito importante, isso é bom para a gente, só depende da gente.
né? Mas a gente é ser humano. Imagina você chegar em casa, você tem uma notícia que acontecendo algo no seu trabalho, você pode ser promovido. Você vai ficar ansioso. Você vai querer acompanhar o que vai acontecer ou não, né? Nós somos seres humanos e a gente acaba acompanhando o que acontece ou não dentro da rodada. Mas a gente só depende da gente, só dependemos do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso foco, e a gente está totalmente focado e totalmente dedicado a conquistar esse acesso. Gustavo, e assim, você citou aí do Wagner, né, que é um atacante importante, artilheiro, foi campeão lá atrás pelo Palmeiras quando começou. E assim, uma coisa que o pessoal tem colocado é assim, um número não alto de gols marcados pelos artilheiros. Por que tem sido tão difícil para você, o Wagner e outros atacantes, fazer gol nessa fase decisiva da Série B? Então, a Série B é uma das mais competitivas que está tendo nos últimos anos, né? Faltam 3 rodadas e ninguém se garantiu ainda totalmente ao acesso. Apesar da gente acreditar que o Vitória já está com acesso garantido, 65 pontos, a gente acredita que esse seja o número de classificação, né, de acesso. Não tem ninguém matematicamente ainda classificado, né? Essa é a competição mais difícil que tem e não muda em relação a fazer gols, não muda em relação a defender, não muda nada. O jogo está muito, muito complicado, a gente vê times lá de baixo arrancando pontos de time que estão brigando por acesso, porque lá embaixo também os caras estão brigando para não cair. A gente está vendo time que já caiu, arrancando pontos importantes de algumas equipes que às vezes vacila, menospreza o adversário e acaba tomando um gol e não consegue reverter o placar. Futebol é jogado, não tem mais camisa dentro de campo. Quem jogar o melhor futebol vai vencer. Talvez o melhor futebol não vai vencer, mas quem saber jogar melhor a partida, o jogo, conforme ele está pedindo, vai conseguir sair na frente, vai conseguir vencer. E é isso. Futebol ele é dinâmico, ele é de quem joga bola, de quem joga futebol. Não tem placar certo, você pode apostar aí hoje, mas é um placar incerto, ninguém sabe o que vai acontecer. Depende muito da dinâmica do jogo, então é isso. Boa tarde, Gustavo. Carlos Eduardo Prado, do site Goiás 24 Horas. Na vida, ultimamente, a gente tem 2 certezas. Uma é a morte e a outra é que, no Brasil, pelo menos, a lei do ex não tem falhado muito. Você que diz que tem um carinho especial pelo esporte, já jogou por lá, mas, assim, essa mística da lei do ex traz um pouco mais de confiança para você, como um artilheiro que para poder chegar na partida contra o Sport e marcar pelo Atlético? Então, como você citou muito bem na pergunta, eu tenho um carinho muito, muito grande pelo esporte, um carinho enorme. O clube que me abraçou, me acolheu, né? Eu saí do Botafogo da Paraíba e fui para o esporte, pude jogar o final da Série B lá pelo esporte, consegui ajudar a equipe fazendo alguns gols, mas infelizmente a gente não conseguiu conquistar o principal objetivo, que era o acesso. Mas o meu carinho é imenso pelo esporte, gosto demais do clube, gosto demais da cidade, tenho amigos lá, né? Tenho familiar que mora em Recife, então gosto muito de tudo lá no esporte. Mas acho que a única certeza que tem na vida é a morte, né? A lei do ex, às vezes, ela falha. Eu espero que não falhe dessa vez, espero que eu consiga marcar. No primeiro jogo, eu consegui marcar 2 gols, né, contra o Sport. A gente vinha atravessando por um momento complicado. Até em cima disso também, alguns torcedores, né, vieram me cobrar do Sport. Pô, você comemorou e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, se eu não comemoro é de respeito com a minha torcida. Estou jogando dentro hoje eu defendo as cores do Atlético. Estou dentro do meu estádio, do Antônio Ascioli. Naquela ocasião era o professor Anderson, né? A gente estava atravessando um momento muito ruim. E aí a gente conquista a vitória com 2 gols, eu não vou comemorar, seria falta de respeito com o meu torcedor. Talvez marcando lá eu não comemore em respeito à torcida deles, mas enfim, era isso que eu queria deixar claro, né? Eu tenho muito respeito pelo esporte, espero que a lei do ex não fale, vou dar o meu máximo, vou trabalhar muito para fazer o meu melhor dentro de campo e conseguir marcar e ajudar o Atlético. Coutinho, o que a gente tem visto nessas últimas rodadas são algumas equipes tropeçando, né? O Vitória tinha a possibilidade do acesso, acabou empatando em casa, já tinha empatado antes com o Juventude, o Atlético empatou em casa, Guarani tropeçando, Criciúma, Juventude, Novo Horizontino, entre outros. Você diria que nessa reta final de Série B, o adversário mais complicado dessas equipes tem sido a ansiedade? Cara, você foi num ponto importante. O Atlético, o maior adversário do Atlético ao longo da temporada foi o Atlético. A gente foi o nosso maior rival ao longo da temporada. Porque a gente, no vestiário passado, se falou de resiliência. A gente teve que ser muito resiliente ao longo desse campeonato, né? Se você for pegar, quando a gente enfrentou o Sport na primeira fase, a gente tinha aí, sei lá, 10% de chance de acesso.
né? Aí a gente enfrentou o Vila, a gente tinha 70, 80. Hoje a gente tem 50, 60, não sei. É muito dinâmico, né? Oscila muito. A gente sabe da importância desse jogo, como eu falei no princípio aqui. É um jogo de 6 pontos. E jogo de 6 pontos, faltando 3 rodadas, é um passo muito importante para o nosso principal objetivo, que é o acesso. Coutinho, Adriano aqui do Globo Esporte, como vocês já disseram muito bem, é um jogo onde uma vitória encaminha muito o acesso da equipe que conquistar esse resultado positivo, e que uma derrota pode complicar bastante aí a situação, né, do adversário. Nesse sentido, como é que deve ser a postura do Atlético? As duas equipes devem partir para cima, já que nos 2 últimos jogos as duas equipes ainda não têm aí a vitória, né, o resultado positivo. Vocês vão manter aquela linha de marcação ali mais alta, pressionar mesmo o adversário no campo deles? Como é que deve ser a postura do Dragão? Um jogo mais estudado, ter mais cautela, explorar mais os contra-ataques? Então, tem que ser muito inteligente numa partida que você enfrenta um adversário direto fora de casa. É um jogo de inteligência, essa é a verdade. A gente sabe que o Sport tem um poder ofensivo muito bom e eles sabem que a gente tem um poder ofensivo muito bom, né? São os 2 melhores ataques se enfrentando, não é isso? E eu acredito assim, na forma de eu analisar o jogo e de eu conseguir ver o jogo, é muito mais fácil para mim, atacante, enfrentar uma equipe que joga do que uma equipe que só se defende. Isso é mútuo. Se você conversar com quase 100% dos nossos jogadores, eles vão falar isso, que preferem uma equipe que ataca do que uma equipe que só se defende. É muito difícil você jogar com uma equipe que talvez tenha uma linha de 5, com 2 volantes atrás. É muito difícil você jogar contra uma equipe que só se defende. A gente é Atlético Goianiense, a gente gosta de propor jogo, mas uma equipe que só se defende, ela fica muito fechada, é muito difícil você entrar numa equipe que só se defende. E a equipe que ataca, não. A equipe que ataca, ela costuma deixar alguns espaços, né? E como eu sempre falei nas oportunidades que eu tive, a gente tem uma equipe maravilhosa, que é a comissão técnica e o staff, né, que eles conseguem analisar esses pontos positivos e negativos do adversário. Quando eles atacar, óbvio que eles vão deixar algum espaço para a gente. Se a gente souber sofrer, souber se defender, a gente vai ter espaço para jogar na hora de atacar e a gente vai procurar fazer isso. A gente está treinando muito durante a semana para conseguir aproveitar todas as nossas oportunidades, as possíveis oportunidades. Os jogos que passou, eles deixam certas lições para a gente, né? Contra o Vila a gente teve oportunidade, não matamos o jogo, acabamos ficando com empate. Contra o Novo Horizontino tivemos oportunidade, a bola bateu na trave 3 vezes, não matamos o jogo, acabamos saindo com empate. Então isso acaba trazendo também um certo amadurecimento para a gente. A gente sabe que a gente não pode falhar mais nas oportunidades que a gente tiver, a gente tem que matar para não acabar o jogo com aquele sentimento de que, poxa, a gente poderia ter vencido, a gente poderia ter dado algo a mais, a gente poderia ter saído com uma vitória aqui hoje, se aquela bola ali entrasse para o gol, se aquela outra. Então isso é um aprendizado para a gente sempre procura olhar para os nossos erros e tentar acertar, por isso que a gente treina muito durante a semana, e a gente treinou muito durante essa semana para chegar na sexta-feira a gente acertar tudo possível. Grande Coutinho, grande Alex, obrigado pela entrevista, acabou que alongou um pouquinho, mas foi muito importante a participação da imprensa, as boas respostas de vocês dois. O que você acha do Alex, Coutinho? Você gosta dele? O amigo ali fez uma pergunta quantos anos ele tem? 20. 24, o pai dele falou que ele escolheu o nome. Foi de bicicleta. Papai, eu quero me chamar Alex. Valeu, rapaziada, valeu Coutinho, valeu Alex, muito obrigado pelas entrevistas. Foram essas as entrevistas de hoje. Agora tem o treino e amanhã tem mais aqui no CT do Dragão. Valeu, galera!